bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Corredor do iFood Benefícios. A gente está hoje aqui diretamente do CONAR, o maior evento de RH da América Latina, para gravar um conteúdo super bacana e relevante com dois super especialistas. A ideia hoje aqui é que a gente fale um pouquinho sobre construção de equipe de alto desempenho em um mercado que está cada vez mais competitivo, mais volátil e com mais mudanças. Como é que a gente, enquanto líderes, de fato faz com que as equipes performem e gerem valor para o negócio. Para bater esse papo aqui comigo hoje, eu tenho o Felipe Azevedo, ele é CEO da LG, Lugar de Gente, e vai mostrar quais ferramentas ele encontrou aí que são mais efetivas ao longo de todos esses anos de carreira para fazer a construção, né, dessas equipes de alta performance e de ambientes de trabalho que sejam saudáveis. E a gente tem também o Luiz Gaziri. O Luiz, ele é palestrante, especialista e autor, especialista em comportamento humano. O Luiz estuda relações humanas e traz insights super valiosos aqui de dinâmica de grupo e o impacto disso na performance da equipe. Além disso, o Luiz vai mostrar para a gente como é que a inteligência emocional e a colaboração entre os membros da equipe são fundamentais para atingir resultados extraordinários. É um prazer enorme ter vocês dois aqui para a gente bater esse papo hoje. Pessoal, só um aviso aqui, se vocês tiverem dúvidas, tem um QR Code aí na tela, fiquem super à vontade para mandar ao longo do bate-papo e no final a gente responde aqui. Então vai ser um prazer receber as dúvidas de vocês também. Boa, vamos lá? Felipe, de tudo que você viveu aí, né, ao longo da sua carreira, enfim, com posições bastante estratégicas e relevantes, quais você considera que são as principais ferramentas para a construção de equipes de alto desempenho? Legal, Nath. Prazer estar aqui com vocês. O iFood Benefícios. Turma, muito legal estar com vocês aqui também. Fique à vontade aí para mandar pergunta. Bom, eu trabalhei a minha vida inteira profissional com tecnologia e acabei entrando em tecnologia voltado para a gestão de pessoas. E é muito legal ver a evolução da tecnologia. Hoje a gente tem disponível qualquer tipo de ferramenta, não é por falta de disponibilidade no Brasil ou fora, é uma questão de aplicação e cultura. Quando se fala de equipes de alto desempenho, eu acho que a gente olha a tecnologia em várias etapas do ciclo de vida do profissional. Então, como é que eu contrato melhor? Né? E contrato melhor, alinhado à minha cultura, entendo onde estão as fortalezas e os gaps de desenvolvimento e consigo acelerar o plano de desenvolvimento dessas pessoas com inteligência artificial, com personalização. Diria que personalização é um tema crucial e no passado recente era impossível ter personalização em escala, né? Uma empresa com milhares de funcionários, você não consegue fazer isso, né? Você entregava conteúdo da mesma forma para todos os profissionais e hoje a gente consegue entregar isso. Eu acho que hoje a gente tem muito mais ferramentas para medir performance, né? Porque também é um negócio muito subjetivo das avaliações, etc. Isso cada vez mais você mede no dia, você dá o feedback no dia, feedback em tempo real. Então, assim, o volume de dados, a gente vai falar isso com certeza mais aqui hoje, que a gente tem disponível sobre cada colaborador, se bem utilizado, para o próprio colaborador entender onde ele deve investir e para o líder e a empresa entender o que tem no seu portfólio de talentos, cara, são muitas oportunidades. Com certeza, com certeza. Eu gosto do que você traz de uso de dados, porque a gente... vamos resumir aqui em People Analytics, né? Enfim, cara, as companhias hoje estão cada vez mais robustas em oferecer dados para que as lideranças, de fato, tomem decisões em relação aos times. E tem um lugar aqui que eu acho que ele talvez possa ser um pouco mais subjetivo, mas é ambiente, né? A gente tem muito ferramental disponível e esse ferramental pode ajudar a gente a habilitar ambiente. Na sua visão, qual que é o papel do líder, enfim, né? E o que você enxerga aí, né, de protagonismo da liderança para promover um ambiente que, de fato, incentive esse ambiente de alta performance e de engajamento? Acho que tudo começa com um alinhamento claro de visão, né? Para onde nós estamos indo, qual é o momento da empresa, o que se espera do profissional e da equipe. E dentro da empresa podem ter equipes com metas diferentes, uma está no horizonte 1, o outro está no horizonte 3, enfim. Então é importante, primeiro, um alinhamento. O segundo, e você trouxe bem, olha, hoje é possível você ter todos os tipos de dados sobre a sua equipe, performance, motivação, engajamento, prever quem são as pessoas que têm risco de sair, porque... eu particularmente, né, dentro da LG, tenho procurado manter
criar equipes de fato de alto desempenho e assim, não dá para manter o cara mais ou menos, né? O mais ou menos, você sobrecarrega o cara bom e acaba perdendo o bom. Então, ser rápido e transparente nas suas decisões e dizer o que se espera, não esperar um ciclo, né, de avaliação formal, etc. Eu acho que isso é muito importante e, de novo, com People Analytics, que é justamente as soluções que a gente tem hoje, a gente está até no lançamento aqui, hoje existe uma solução de People Analytics com o modelo ChatGPT. Então, assim, eu pergunto sobre a minha equipe, então, assim, são dashboards prontos. Assim. Cara, o que está acontecendo com o fulano? O absenteísmo está tanto, ele não está se investindo em desenvolvimento, monta aquilo na hora. Toda ferramenta que é fácil de usar, você acelera a adoção. Então, não é aquele negócio complexo que eu preciso ter uma área de dados dentro da companhia ou que eu analiso dados do mês passado, sempre atrasados. Então, tomar decisão em tempo real é crucial na dinâmica que a gente vive e com a diversidade de pessoas que a gente tem dentro das companhias. Com certeza. Boa. Luiz, vamos lá. Se você puder falar um pouquinho para a gente, acho que muito com base nos seus estudos e bastante ancorado aqui em toda a experiência que você tem aí em dinâmicas, né, de grupo, o que, na sua visão, é importante para que a gente tenha grupos que operam de forma eficiente? Acho que a gente falou um pouquinho, né, do ponto de vista de performance individual. Como é que a gente conecta isso com o grupo? E aí, se eu puder adicionar até uma pergunta aqui, como é que isso conecta também com um ambiente que seja saudável, né? Enfim, o que você enxergou aí ao longo do tempo? Uma das coisas, acho que mais importantes para todo mundo que quer construir uma equipe de alta performance é entender que a performance humana ela é mais baseada no ambiente onde o ser humano está inserido do que na sua personalidade. Então, isso é o que os cientistas, né, principalmente o Lee Ross, que é um cientista da Stanford, nomeia como erro fundamental da atribuição. Eu vejo uma pessoa se comportando de uma certa forma e eu atribuo que o comportamento dela é fruto da sua personalidade. Enquanto, na verdade, tudo o que a gente faz depende do contexto. Só para dar um exemplo bastante simples de um experimento que aconteceu na Princeton. Os cientistas pediram para seminaristas darem uma palestra sobre a parábola do bom samaritano para uma turma. E eles falavam, olha, para você dar a palestra é só você ir no prédio aqui ao lado e a turma vai estar te esperando. Para metade desses seminaristas, eles falaram o seguinte, olha, e falando nisso, você está atrasado, cara, você precisa sair correndo porque os professores devem estar esperando você. Para outra metade, eles falaram, olha, você tem tempo suficiente para chegar até a palestra. No meio do caminho, o seminarista encontrava uma pessoa escorada numa porta, ajoelhada no chão, cabeça para baixo, passando mal. Quando a seminarista passava perto dela, ela tossia 2 vezes e dava um grito de dor. Se a gente for falar que comportamento é personalidade, eu vou falar, puxa, eles são seminaristas, né? E eles foram lembrados da parábola do bom samaritano. Então, 100% dessas pessoas vão parar. Mas o que aconteceu? Que quando as pessoas estavam atrasadas, só 10% delas paravam para ajudar. Quando elas não estavam, 63% delas pararam para ajudar. Então, esse é só um exemplo de como a gente depende do contexto. Se eu tenho um contexto dentro da minha empresa, que o que vale é meritocracia, tem ranking, né? Eu tenho que ser melhor do que o meu colega, eu ganho comissão, por exemplo, eu tenho que ganhar mais do que os outros, eu estou criando um ambiente onde o que vale é a competição, ser melhor do que o outro. Eu posso contratar a pessoa mais colaborativa do mundo, na sua personalidade. Quando eu coloco essa pessoa dentro desse ambiente, o que vai acontecer? Ela vai se moldar a esse ambiente, então ela vai se tornar competitiva também. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Ser humano é dependente do contexto. Por isso que a cultura é importante. Se eu for dar dicas do que é uma cultura importante dentro de uma empresa para gerar espírito de equipe, metas em equipe, não metas individuais. Prêmios em equipe. Existem evidências aí, a Katie Milkman da Wharton School acabou de fazer uma descoberta. Isso tem evidências de mais de 50 anos. Mas quando a meta é em grupo, as pessoas atingem 30% mais de resultado nessa última evidência que acabou de sair em abril, agora publicada num journal, né? Então, a gente tem que criar um ambiente onde a colaboração seja possível e não a competitividade. Boa. Não, é um excelente ponto. Eu gosto bastante do que você traz de contexto, porque no final do dia, isso tem uma complexidade maior, uma vez que a gente vive um ambiente que muda o tempo inteiro. Então, por vezes, o contexto ele vai permitir que a gente, né, se adapte a ele com mais facilidade e por vezes vai ser mais difícil. E isso me lembrou muito, a gente no iFood trabalha muito com o conceito do care to dare, né, que é você precisa cuidar para que você possa desafiar e por muitas vezes o contexto ele vai ser de fato muito desafiador e, cara, vai ser mais corrido mesmo para, né, parar para ajudar, enfim. Então,
é bacana que a gente tenha consciência, né, do quanto a gente, enquanto liderança, precisa, né, estar atentos a isso. Muito bom. Felipe, agora para você. Conta pra gente o que que você observa, e aí acho que até considerando um pouco dessa resposta do Luiz aqui, o que que você considera quando você vai construir uma equipe, considerando, né, esse tema de alto desempenho, do ambiente, enfim, quais são os elementos que você avalia nas pessoas que você vai contratar, enfim, né, e desenvolver, que você entende que mais se adaptam a essa realidade? Aprendi muito aí com o Luiz, muito interessante. Curiosamente, na LG, no nosso deck cultural, a gente tem um valor que chama-se pessoas e resultados andam juntos. Também, como é que a gente coletivamente entrega mais. Então, não conhecia estatística, agora conheço, fiquei mais feliz. Está bem embasado. Eu acho que essa questão de construção de equipe, como eu falei, tem uma questão de alinhamento, mas também eu considero que a diversidade, de novo, dentro de uma equipe, ela fortalece muito a performance. Então, eu preciso pessoas com pensamentos distintos, com conhecimentos distintos, que me ajudem a chegar num determinado local. E isso não é fácil de você mapear, né? Primeiro você precisa conhecer o que você tem dentro de casa para saber, eventualmente, o que você precisa desenvolver ou o que você precisa trazer de profissionais de fora. Eu particularmente gosto do mix, porque pessoas que vivenciam ambientes e culturas diferentes trazem novas, né, perspectivas para os times. Mas eu diria que o ponto principal de novo, é o líder, né? O líder, ele precisa ter, de novo, dar os direcionamentos, ter uma cultura que motive as pessoas. Hoje as pessoas escolhem, né, as empresas que elas querem trabalhar, o formato que elas querem trabalhar, como elas querem ser remuneradas. E eu acho que tem que ter um alinhamento cultural muito importante. Eu acho que eu já tive casos de trazer pessoas com um desempenho muito bom em outros lugares e que a cultura não batia. A gente tem lá uma questão de ir direto ao ponto, transparência, etc. Assim, não, tem gente que prefere fazer mais sozinho, não compartilhar, e isso, cara, isso não funciona. A nossa cultura, vocês têm uma cultura também no iFood muito forte, né? Então, e repito, hoje, com a quantidade de informações que a gente tem, um candidato, a gente não entra com informações hoje só do que a gente mapeou no processo seletivo. As pessoas têm seu histórico, têm suas redes sociais, têm empresas por que passaram, outras experiências, a gente consegue ter uma visão melhor de desafios que ela realizou e o que ela pode eventualmente realizar, inclusive erros do passado que podem vir a contribuir dentro das equipes. Eu gosto do mix de desenvolver pessoas e de trazer gente fora, conhecendo bem exatamente o que você tem em mãos. Boa, não, excelente, super importante mesmo. E eu acho que pegando esse gancho aqui do Felipe, Luiz, cultura é um ponto super importante, como as pessoas se adaptam né, ao contexto, que é um pouco do que a gente falou. Tem muito de inteligência emocional nisso, né? Acho que a performance no final do dia, ela, né, tá atrelada a uma entrega, né, ao que específico, mas o como também é importante. Como é que você observa esse tema de inteligência emocional nesse contexto de equipes de alta performance? Muito bacana. O que a ciência demonstra para a gente é que os relacionamentos são o principal preditor de felicidade. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, bem-estar, saúde mental, né? Se a gente der uma volta aqui, a gente vai ver quantos instantes está escrito saúde mental, engajamento, motivação, felicidade, etc. Né? Porque, felizmente, as empresas estão tendo a consciência de que isso é importante. Eu dou aula de psicologia positiva há 7 anos, né? Estudo esse tema há mais de 20, conheço os maiores cientistas da área, já visitei muitos, na Harvard, na Stanford, na Universidade da Carolina do Norte, na Arizona State. Esse é o meu dia a dia, né? Ler artigo científico, trazer para dentro das empresas, visitar cientistas. Então, relacionamentos são o principal preditor de bem-estar, de felicidade para o ser humano. Então é por isso que é importante que, se a gente quiser ter um ambiente de saúde mental, que a gente proporcione esse ambiente onde as pessoas podem ser amigas. Porque se eu estou colocando um ambiente de competitividade, o que eu estou fazendo? Meu colega é meu inimigo. Se eu puder invadir a área dele para vender na área dele, eu vou fazer. Se eu puder passar a perna nele para eu ser promovido ou eu estar em primeiro do ranking, eu vou fazer. E o ser humano, infelizmente, é assim, né? Então, quando a gente fala de um pacote de remuneração onde a gente elimine comissões, por exemplo, que é um tópico que eu trago
desde o lançamento do meu primeiro livro, que foi em 2015, né, dou aula sobre isso e existe uma resistência gigantesca por causa de uma crença infundada de que remuneração variável traz melhor performance. Não traz. Tem mais de 100 anos de evidência científica sobre isso. Equipes que ganham salários fixos altos, inclusive na área de vendas, têm uma performance exponencialmente melhor. Eu já dei consultoria para algumas empresas, algumas que estão aqui, inclusive, né, onde a gente eliminou a remuneração variável e a gente pagou só salário fixo. Isso traz um senso de que eu não preciso ganhar mais do que o meu colega, não preciso competir. É um elemento que eu, né, tiro essa questão da competição. A meta em equipe é uma outra, nós estamos juntos. Eu bati a minha meta já, o que acontece na meta individual? Eu já bati minha meta no dia 25, eu tiro o pé do acelerador. Se a meta é coletiva, eu não posso fazer isso, porque eu estou prejudicando o meu colega, estou prejudicando a equipe, então as pessoas tendem a acelerar mais, né? Se, quando a gente bate a meta, todo mundo ganha um prêmio, né? É mais um sinal de que a empresa valoriza o ambiente de trabalho, né? A cultura, a equipe, ao invés do indivíduo. Então, a gente acaba criando um ambiente onde as amizades são possíveis, a gente pode se relacionar bem e, assim, a gente tem bem-estar e saúde mental. Ô, Luiz, mas eu acho que eu concordo bastante com você assim, em alguns aspectos, mas uma coisa que sempre me chama muito a atenção é. E aí eu posso estar errada, tá? Aqui na minha, né, assumindo isso, mas o ser humano, ele é naturalmente competitivo, né? Uns entre os outros. Acho que vem da evolução da história, assim. A gente precisou competir para chegar em algum lugar e a gente também precisou colaborar muito. Na sua visão, assim, o que, né, do ponto de vista de liderança, a gente precisa fazer para gerar essa autoconsciência, assim, né? Do tipo, cara, a gente, ainda que a gente tenha, né, um instinto natural por competir, como é que a gente trabalha junto e colabora, assim? Tem um cientista da Harvard chamado Martin Novak, e ele fez inúmeros modelos matemáticos para simular como que era a nossa vida, né, dos nossos antepassados, né, da vida primitiva do ser humano. O que existe é uma questão de competitividade por reprodução, esse é o primeiro driver de comportamento humano, eu tenho que passar meus genes para frente. Primeiro de todos, né? Então existe uma competitividade entre homens, por exemplo, força física, etc., né? Tem uma vantagem, né, para a questão reprodutiva. Mas ele fez uma simulação que é a seguinte: será que o ser humano nasceu para ser competitivo ou ser colaborativo? E ele começou a rodar milhões de modelos matemáticos, né, que entregam o que seria uma sociedade perfeita. Por que a gente chegou onde a gente está aqui? Ele descobriu que mesmo que um grupo primitivo fosse composto por 98% de pessoas competitivas e 2% de pessoas colaborativas, os 2% continuariam vivos e os outros 98% iam levar um ou outro à extinção. Então, se a gente levar a sério todos os estudos, né, evidências científicas muito fortes de que o ser humano, a gente pode ter uma ilusão de que a gente é competitivo, mas na verdade o que traz resultado de verdade é a colaboração. Acho que já é um grande sinal para a gente fazer as mudanças que são necessárias dentro das companhias. Boa. E aí conecta bastante com cultura, no final, que é um pouco do que o Felipe falou, né? Muito bom. E aí uma pergunta para vocês dois aqui. O que, na visão de vocês, vocês enxergam como tendência e desafio quando a gente pensa futuro do trabalho nesse contexto de equipes, assim? Cara, tecnologia tem um monte de coisa aí dentro, assim. O que vocês colocariam aqui como highlights? Estamos vivendo uma transformação no mercado de trabalho, né? Primeiro, toda a questão dos modelos de trabalho, híbrido, presencial, que já é algo, uma escolha, mas eu diria que com as gerações, o que eu aprendi a lidar com é entender qual é o problema. Uma nova geração, as novas gerações, talvez o profissional se coloque que ficar um ano naquela empresa é o tempo que eu vou ficar naquela empresa, vou me dedicar ao máximo naquele tempo, mas eu não vou fazer carreira nessa empresa como era a visão do passado. Eu aprendi a lidar melhor com isso. Se esse profissional, eu contrato, cara, esse perfil aqui é um cara que fica em média 2 anos, mas, cara, os 2 anos que ele ficar aqui, ele vai entregar e depois... É um valor gigante. Porque você fica sofrendo. Não entra, sai, tô formando gente. Cara, ótimo, formar gente e as pessoas serem bem-sucedidas no mercado é ótimo, eu não tenho mais essa preocupação. Mas isso não é uma coisa que a gente lida tão fácil, né? Saiu, mas eu investi em você, não. Em tecnologia, eu acho que na época da pandemia, a gente estava vivendo uma falta de profissionais gigantesca. Hoje, com AI, tem um profissional pode produzir para uma squad inteira
E é um mercado que a gente achou que não ia se transformar desta forma, né? Para tudo, né? Tudo que nós estamos fazendo, com as ferramentas que nós temos disponíveis hoje, vai haver uma mudança do tipo de atividade que você se dedica, que tipo de ferramenta você usa. Não tem a preocupação particular de extinção de empregos, né? A gente já viu essas transformações muitas vezes acontecendo, do agro para o serviço, etc. O ser humano é uma grande vantagem a capacidade de adaptação, né? Exato. Então, acho que a gente aprende rápido, mas eu diria que eu destacaria esse ponto de entender o que cada profissional, qual é o ciclo que ele vai gerar na sua empresa e que tudo bem se esse ciclo for curto, mas que ele entregue o máximo durante esse período. E eu acho que as pessoas têm que ser cada vez mais flexíveis em atuar em multi-áreas, né? A Nath conhece, a diretora de RH da LG, é advogada, entrou na empresa como superintendente jurídica e, né, agora está indicada aí como uma das executivas de RH do mercado. Então, acho que é muito legal isso, essa multidisciplinaridade, topar desafios, né? Porque é curioso, né? Hoje o nosso conhecimento ele fica obsoleto muito rápido. Então, o aspecto todo é a sua atitude, né? O comportamental, os soft skills, famosos soft skills, é o que vai fazer a diferença. Porque o conhecimento específico de uma área, o técnico, ele vence muito rápido. Então, e acho que até conectando com isso, eu não lembro onde foi que eu vi, a minha memória é ruim, isso às vezes me trai. Mas era um estudo que dizia que a gente, as pessoas no geral, né, vão ter mais de uma carreira, né, ao longo da vida, assim. Então, você, né, é autor, enfim, trabalhou e tal, daqui a pouco a gente vai para a consultoria, Maria Paula jurídico, daqui a pouco vira RH e volta e descobre outra coisa, enfim. Então, acho que a gente ter sensibilidade, assim como você teve, né, como a Maria Paula falou, não, putz, RH aqui talvez faça sentido, acho que é um papel também da liderança importante. Há 40 dias atrás, o CFO da empresa, que está há 3 meses, veio de fundos de investimentos, eu dei a área de dados para ele. Olá. Mas dados, monetizar dados, construir a nova ferramenta do analista. Cara, esse cara é um cara que é ágil, tem entrega, entende desse negócio de análise. Possivelmente ele vai conseguir prover uma ferramenta melhor para os nossos clientes. E com a visão de negócio, com a visão financeira, enfim, que legal. Eu dou esses desafios doidos aí. Muito bom. Boa, muito bem. Minha visão, né, sobre a questão de futuro de trabalho, acho que até de profissional do futuro, é a questão da gente trazer cada vez mais a ciência para perto da gente, né? A gente estava falando aqui sobre tomada de decisão baseada em dados, é o que a gente faz todo dia, né, em analytics. Agora, existem outros dados que pouquíssimas empresas utilizam. Esses dados são artigos científicos, né? A gente não usa a ciência para tomar decisão. A gente usa aquilo que todas as empresas usam. Como que eu vou montar uma área de vendas? Como é que paga o vendedor? Paga uma comissão. Então tá bom. A gente nem questiona se é a melhor forma da remuneração ou não. E tem lá, de graça pra gente, um monte de artigo científico da Harvard, do MIT, da Stanford, da Yale, de onde você quiser, ajudando a gente a tomar uma melhor decisão. O que motiva o ser humano, por exemplo? É a pirâmide de Maslow. Se eu falar para vocês que Maslow não era nem cientista, né? E que a pirâmide de Maslow não tem evidência científica alguma. Quando você vai testar, né? Os cientistas, tem diversos que já testaram, eles não encontram nenhuma evidência de hierarquia de necessidades. Existe a teoria da autodeterminação, que é do Edward Deci e do Richard Ryan, são os 2 maiores cientistas do mundo na área motivacional, ninguém conhece, né? Quais são, né, essas evidências sobre a motivação. Então, acho que a gestão, cada vez mais próxima das descobertas científicas, do mundo acadêmico, né, a gente tem uma crença muito equivocada, né, de que, mas na teoria isso é muito bonita, na prática é outra. E é porque as pessoas não sabem o que é teoria. Teoria é quando um cientista vai na sua empresa, divide um grupo lá. Um grupo pode ganhar, sei lá, R$100 de bônus, um outro pode ganhar 10 e um outro ganha 0. Legal, eu vou analisar a performance desses grupos de acordo com o bônus, vou coletar os dados, vou fazer uma análise estatística extremamente sofisticada e vou mostrar para você, olha, a equipe que não ganhou bônus teve uma performance melhor que aquela que ganhou 100 de bônus. Poxa, que legal. Isso é uma teoria. Eu publico num journal e outros cientistas vão lá e replicam meu estudo. Isso é teoria. Teoria é a prática. Teoria não é uma hipótese, algum sonho que alguém teve. Isso não é teoria, isso é uma hipótese. Então a gente tomar decisões baseadas na teoria, e a ciência é uma grande aliada das empresas, né? Nisso, eu larguei uma carreira de 16 anos como executivo justamente para mostrar para as empresas que a gente toma muitas decisões erradas, a gente pode usar a ciência de uma forma melhor,
Então, acho que essa é uma questão importante. Só uma questão de trabalho híbrido, etc., né, que é uma dúvida de muitas pessoas, né? Eu vejo que tem hoje funcionários que não querem voltar para o escritório, a gente está vendo movimentos de algumas empresas que querem voltar. Quero contar só a evidência científica, né? Se eu estou realizando uma tarefa sozinho, tá? E um cientista medir lá, por exemplo, em quantos minutos eu concluo a minha tarefa, ele vai achar lá, sei lá, 10 minutos. Se eu estou aqui e o Felipe está do meu lado, ele não está nem me observando, ele está de costas, fazendo o trabalho dele. Se o cientista medir em quanto tempo eu faço essa tarefa, ele vai descobrir que eu fiz em 7 minutos. Existem inúmeras evidências de que simplesmente estar ao lado de uma outra pessoa melhora a performance das duas pessoas. Isso chama-se facilitação social. Estar ao lado de outras pessoas faz com que a gente tenha melhor performance. Então, isso significa que todo mundo tem que voltar para o escritório? Não. Mas que ir ao escritório é importante? Demais. Lembrando que os relacionamentos são o principal preditor de bem-estar para o ser humano. Se você não se relaciona com ninguém, não conhece seus colegas, não sabe como é que são as expressões faciais dele, não vê a mão dele mexer enquanto ele se comunica, porque no Zoom não dá para ver a mão. A mão é parte da comunicação. Com certeza. Não é? Então, a gente vai ter uma pior performance. Agora, tem estudos que estão demonstrando que quando a gente usa o modelo que a maioria das empresas hoje está usando, né, de alguns dias home office e outros dias obrigatórios ao escritório, é um modelo que está trazendo muita produtividade, bastante resultado, né? Então, está aí a evidência científica para ajudar mais uma vez a gente tomar uma decisão que a gente muitas vezes fica em dúvida. Nossa, muito bom. Eu gosto muito dessa sua visão, né? Que não é uma visão, né? Na verdade, é bastante fato de que a teoria é prática, né? As pessoas têm essa, a teoria é prática, ela é embasada, né? Em repetição. Muito bom. Gente, a gente tem várias perguntas aqui, acho que o pessoal está gostando. Eu vou, enfim, fazê-las aqui, vocês fiquem à vontade. A primeira delas é do Lucas Tadashi, e ela é: nessa linha de competição versus colaboração, me veio na cabeça uma dúvida sobre as relações, principalmente no Brasil, onde temos um perfil que evita conflitos. Como líderes podem impulsionar conflitos saudáveis e gerar mais valor e performance? Essa é uma pergunta, achei interessante, sobre o ponto de vista da segurança psicológica, né? Que é toda a pesquisa da Amy Edmondson, da Harvard, que é bastante legal, e do Groupthink também, que é uma descoberta anterior ainda do Irving Janis, que era da Yale, da questão de que existe uma tendência, né, em grupos coesos das pessoas começarem a concordar muito uma com as outras, né? Da gente querer manter uma harmonia dentro do ambiente de trabalho, e a gente às vezes até tem um ponto de vista, falar, puxa, eu não concordo com essa estratégia aqui, acho que a estratégia vai trazer um pior resultado para a gente, mas já que está todo mundo concordando, né, eu vou ficar quietinho aqui e tudo mais. Então, o que os cientistas demonstram é que isso é perigoso, porque quanto mais coeso é um grupo, mais arriscadas são as decisões que a gente toma. A gente viu isso na Kodak, por exemplo, na empresa que o CEO insistia que as pessoas iam querer continuar revelando fotos e outros falavam, não, o pessoal vai mudar para foto digital, não vai mais ter negócio de filme, a gente tem que parar de investir em filme, né? Mas o CEO só se cercou de gente que pensava parecido com ele, né? E aí acabou que uma empresa gigantesca, eu fui até lá em Rochester, no estado de Nova York, que tem uma universidade onde os maiores cientistas de motivação do mundo dão aula, e é uma tristeza você ver um prédio gigantesco que tem 600 pessoas trabalhando, tinha 3 mil lá. Então, o que os cientistas indicam é o seguinte: toda reunião, toda tomada de decisão que a gente tem dentro da empresa, a gente nomeia de forma aleatória um advogado do diabo. O papel daquela pessoa é ouvir tudo que a gente está falando e criticar todas as nossas opiniões, né? Então, isso é fundamental para a gente tomar decisões boas. O Felipe falou da diversidade. Importantíssimo. Tem estudos da Stanford que demonstram que se você colocar uma equipe só de pessoas que pensam igual para resolver um problema, elas resolvem 29% das oportunidades. Se você colocar uma pessoa, só uma, de um grupo diferente, as pessoas resolvem 60% das oportunidades, mais do que o dobro de solução por um problema por causa da diversidade, uma pessoa a mais. Então isso é fundamental. Então o advogado do diabo é importante. E outra, treinamento dos líderes, né? Os líderes têm que entender de comportamento humano. Às vezes vem um líder que era engenheiro, né? Você não estudou na faculdade como é que as pessoas funcionam. Se você não treinar, né, as equipes, não tem como. Isso é uma coisa que eu faço todo dia, treinar a equipe de líderes. Por quê? Porque tem informações diversas e não entendem comportamento humano. Então, isso é fundamental. E a questão, acho que, só para fechar essa parte, né, é
do líder entender de segurança psicológica, né? O que é segurança psicológica? É você ouvir a opinião mais dura do teu liderado. É você não cortar ele no meio de uma fala, você não ridicularizar ele na frente dos colegas, né? É você ouvir de verdade até o fim, né? Demonstrar que você está aberto, porque se você faz o contrário, alguém dá uma opinião, você vai lá e corta a pessoa no meio da opinião, todas as outras vão falar, putz, cara, lembra o que aconteceu com a Maria na opinião passada? Nossa, ela falou, o chefe foi lá, eu vou ficar, eu tenho uma ideia muito boa aqui, mas eu vou ficar bem quietinho aqui para não, né, ser ridicularizado. Então, entender dessa parte de segurança psicológica também é fundamental. Boa, obrigada, Luiz. Felipe, vou direcionar isso aqui para você. A alta liderança, desculpa, a alta performance exige estratégia e a estratégia leva tempo e demanda, além da cultura, o planejamento. Como engajar o C-Level de que investir tempo e dinheiro em estratégias de performance gera ganhos? Bom, acho que diretorias que cuidam de pessoas como você, Nath, estão cada vez mais empoderadas dentro das companhias. Essa frase é antiga, mas né, as pessoas são o maior ativo das companhias, são elas que vão gerar resultados. Agora, não tem milagre, né? Nem com a tecnologia, nem não dá para desenvolver, ainda não tem o chip que você coloca e em 30 segundos você sabe tudo que está acontecendo. Eu acho que nós temos até um valor também no nosso deck de cultura chamado fome de aprender, combina com iFood benefício. Olha só. Fome de aprender. Eu acho que se isso tiver instalado na cultura da empresa, né, e tem um cliente nosso também que usa, sei lá, todo dia eu tenho que aprender alguma coisa. Não tem alta performance sem capacitação. Você pode olhar no mundo de performance de atletas, né? O amador passa a semana inteira fazendo nada e vai jogar no final de semana. O profissional treina a semana inteira e joga no final de semana. Então, não tem treinar é fundamental e as formas como a gente treina hoje são diferentes, ou deveriam ser diferentes das formas como a gente treinava no passado. Toda a tecnologia de novo. Não deveria treinar um vendedor num programa de vendas de uma semana com atividades presenciais. Ele deveria entender onde estão os gaps dele e entregar o conteúdo no formato que ele melhor aprende. Para mim é melhor um podcast, para mim é melhor um vídeo, para mim é melhor prática. Prática é sempre excelente. Então eu não tenho dados científicos, né? Mas eu acho que essa questão de alta performance para mim está relacionado à capacitação. Acho que esse é o tema para mim mais importante e achei muito legal, Luiz, você trazer. De fato, o mundo corporativo ele está distante de todas as informações científicas que a gente tem. Eu não sei até, na sua opinião, se com a tecnologia, os GPTs da vida, se a gente vai conseguir aproximar essas informações do mundo corporativo, que hoje está distante, né? Como é que eu consulto, como é que eu acesso essas informações de qualidade? Então, não sei o que você pensa sobre isso aí. É uma forma bem fácil da gente usar a ciência, né? Porque ler artigo científico é extremamente complicado. Você tem que entender a linguagem, tem que entender estatística, o que é significância, o que é correlação, o que é experimentação. É difícil. É o que eu gosto de fazer, né? É o meu dia a dia, mas eu entendo que não é prazeroso para as pessoas. Então, o ChatGPT, por exemplo, né? Ou até tem inteligência dentro do iFood mesmo, né? Tem o Tokan, né? Se você perguntar, né, lá para a inteligência artificial, olha, eu estou tomando uma decisão aqui de remuneração, queria que você trouxesse para mim quais são as principais evidências, né, das universidades mais prestigiadas do mundo, de journals de alta qualidade para eu tomar essa decisão. O ChatGPT e outras inteligências vão agregar para você numa linguagem que você vai entender e tá ali a decisão pronta para você tomar, né? Então, realmente tem um benefício. De agregar. Poxa, é enorme. Bom. E eu acho que a gente tem usado muito o Tokan lá, né? Para quem não sabe, o Tokan, ele é uma extensão, né? Enfim, um aplicativo que a gente tem do ChatGPT exclusivo para o iFood, que considera dados do iFood nas respostas. Então, para além do que o Luiz trouxe aqui, né? Cara, dados, enfim, estudos de universidades de qualquer lugar, ou tudo que a gente tem disponível de conteúdo, como isso se correlaciona com os nossos dados de dentro do iFood, né? Então, isso ajuda bastante. Mas aí vem a importância de você também saber fazer as perguntas, né? E aí acho que incentivar isso enquanto liderança é super importante. Demais. Boa. A gente está com o nosso tempo super estourado. Eu vou fazer mais uma ou duas perguntas só aqui, e aí depois a gente pode trocar aqui com a audiência. Mas acho que tem a próxima pergunta aqui na visão de vocês, qual é a melhor estratégia para inserir uma cultura de prêmios em equipe para uma organização que aplica premiações individuais
e que geram muitas competições não saudáveis. Acho que aqui cara, como é que a gente faz essa transição do ponto de vista, né? Acho que de comunicação, de engajamento, né? Enfim, uma vez que você muda aí a abordagem. A gente fez isso, Felipe? Se eu puder dar um contexto aqui até para o Luiz e ouvi-lo complementar, né? Eu pensei sobre o tema remuneração variável, meu time comercial, ele é todo estimulado, bônus por metas, trimestrais, etc., mas também tem resultados coletivos. E eu, particularmente, fico muito feliz em pagar a remuneração variável, porque significa que a gente está vendendo. Né? Ele é um termômetro para mim, é um dinheiro bem gasto, né? E de alguma forma, na minha leitura, eu tinha a visão de que isso era um estímulo. Obviamente que o profissional ele tem que ter um nível de remuneração adequado, a partir dali, compatível com a sua experiência, etc. Mas que o variável, para um perfil determinado de pessoas, eu achava que isso era um incentivo. Por outro lado, as metas corporativas são todas da empresa, etc. A minha meta é a meta da empresa. Uhum. Como é que a gente, pegando essa pergunta e dentro desse contexto, como é que a gente transforma numa meta coletiva de vendas e ajusta isso de modo a entregar mais resultado? Essa meta ela só é possível, realmente, uma meta coletiva no momento que você estabiliza o salário de todo mundo, né? Onde você faz essa transição, que é uma transição, parece que é uma coisa complicada, mas é extremamente simples. Na verdade, a empresa vai gastar aquilo que ela já gasta, porque ela vai gastar de uma vez só, né? Faz chuva ou faz sol, a pessoa ganha. E é importante que a gente saiba que existem evidências, vários cientistas, de que um dos pilares da alta performance é a segurança financeira. Eu sei quanto eu vou ganhar, ou sei que eu vou pagar todas as minhas contas. Sem isso, não existe capacidade cognitiva para a gente ter boa performance. Então, tem um estudo do Sendil Mullainathan, por exemplo, cientista da Universidade de Chicago, que fez os agricultores realizarem um teste de inteligência em 2 momentos diferentes. Logo depois da colheita, quando o agricultor estava rico, ganhou o dinheiro do ano inteiro, e 1 mês antes da colheita, quando o agricultor estava pobre, devendo no banco, já tinha pegado empréstimo. Será que os agricultores têm uma diferença na sua inteligência de acordo com o seu bolso? Então, se a gente falar comportamento humano é personalidade, a inteligência da pessoa é fixa, a gente vai falar não. Mas teve. Quando a pessoa está pobre, ela tem um desempenho 25% pior no teste de inteligência. Então, não saber quanto vai ganhar, não saber se vai conseguir pagar todas as suas contas, tira a sua capacidade cognitiva de vender mais. Então, a empresa que é prejudicada, né? Isso a gente pode conversar mais, viu, Felipe? Tem coisas fantásticas que eu fiz aí em companhias que tem resultados muito legais. Então, primeira questão, estabilizar salário, porque daí não existe competitividade para, né, eu vou ganhar mais, eu vou invadir tua região, eu vou fazer tal coisa, né? Então isso a gente elimina. E aí, na parte de premiação, né, de equipes, nossa, tem muita ciência sobre isso, mas uma coisa que é importante a gente saber é o seguinte: qual prêmio motiva mais as pessoas no longo prazo? Um prêmio em dinheiro, um iPhone, ou será que uma viagem, ou um passeio? Né? E os cientistas foram testar isso, em particular o Tom Gilovich, que é um cientista da Cornell. Eu visitei ele em 2022, ele é muito meu amigo. Ele descobriu que quando a gente premia as pessoas com experiências, as pessoas ficam, em primeiro lugar, extremamente mais felizes. 2, a motivação da experiência dura um tempasso. A gente mesmo, todos nós aqui já vivenciamos isso, né? Se você for falar, olha, eu ganhei R$100 da empresa de bônus em 2013, né? Alguém lembra desse tipo de coisa, né? Uhum. Nossa, ganhei R$100 de bônus, paguei minha conta da TIM. Nossa, nunca vou esquecer isso, foi uma experiência fantástica. Ninguém lembra desse tipo de coisa. Agora, se há 10 anos atrás você fez uma viagem para Paris, seja para lá onde for, você lembra da roupa que você estava, você lembra da comida que você comeu. Então as experiências duram mais tempo, a nossa felicidade, a nossa motivação. Então é importante que a gente dê isso. E dar em grupo, compartilhar experiências em grupo, né? A gente vivenciar em grupo é uma coisa espetacular para os nossos relacionamentos, né? Então tem muita ciência, podia ficar falando horas e horas aqui, mas acho que essas são evidências importantes. Nossa, excelente. E eu acho que conecta com o ponto que você trouxe até antes, né, da importância, acho que em algum momento você trouxe como, eu preciso que as pessoas sejam amigas, que elas se conectem. Isso. E essa experiência, ela ajuda nessa conexão, não só, né, quando você faz uma premiação ali em grupo, mas quando você conecta a pessoa, o indivíduo, né, e o lado pessoal dela com alguma bonificação do trabalho. Então, a viagem que eu fiz com a minha família, por conta, né, dessa performance que foi acima da média. Gente, eu ficaria a tarde inteira aqui ouvindo vocês. Foi muito bacana, agradeço demais aqui pelo tempo, enfim, pelas trocas.
Ainda tem algumas perguntas aqui, mas a gente de fato já estourou o tempo. Queria agradecer bastante aqui a toda a nossa audiência e a gente continua trocando. Chegamos ao final de mais um episódio aqui do Papo de Corredor, diretamente do Conar. Eu convido todos vocês a continuarem acessando o nosso conteúdo. Tem muita coisa bacana no nosso Hub, acrescenta. E ainda vai ter mais um monte de bate-papo legal. Muito obrigada, até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigada. Obrigado.